O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sejam sentados um instante. A primeira leitura e a segunda leitura, a primeira de Salomão, o fato de Salomão na igreja, no templo, e a segunda, nosso Senhor Jesus Cristo, pregando a integridade, ou seja, a harmonia entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos. Nos mostra o quanto que o que há de principal na vida, na nossa vida, é exatamente isto: sermos católicos, amarmos a igreja, sermos íntegros, de tal maneira que nosso Senhor Deus, um homem Deus que tinha tanta compaixão dos doentes, tinha tanta compaixão daqueles que passam fome, tinha tanta compaixão daqueles que, por algum motivo, não eram insuficientes em alguma coisa. A gente vê nosso Senhor nunca perdendo a meta de vista. A missão dele aqui nessa terra é, antes de tudo, salvar as almas. E para que os homens sejam salvos, ele vem fundar a igreja. E para que a igreja seja bem constituída, ela precisa de pessoas que tenham integridade. Nosso Senhor nunca abandona essa meta. E com isto ele nos mostra que o principal da nossa vida é nós procurarmos essa salvação, é procurarmos estar na igreja, como disse aqui Salomão, onde está a presença de Deus. Nosso Senhor se preocupava com a fome do povo? Preocupava. Claro, o homem está passando fome, dá um pão para ele, mas de tal maneira isso não é o fundamental, que Nosso Senhor não fundou nenhuma padaria. Ele podia ter fundado um supermercado milagroso. Cada pobre que entrava, pegava o que precisava e de repente, pluf, aparecia um pacote de feijão, um arroz, uma carne, um bife, um peixe. Nosso Senhor não fundou nenhum supermercado. Embora seja necessário acabar com a fome, mas não é o principal. Como disse aqui Nosso Senhor, são preceitos humanos. Nosso Senhor poderia se preocupou com a quantidade de desempregados que havia em Israel? Certamente que sim. Mas não é o mais importante.
A nossa fidelidade não é essa. Nosso Senhor, se fosse esta a nossa fidelidade, Jesus teria fundado uma agência de empregos milagrosa. Sempre ia aparecer um emprego milagroso. A pessoa olhava para Deus, Deus, eu quero ser prefeito. Chegava lá, tinha uma vaga numa prefeitura. Jesus, eu quero ser médico. Pluf, aparecia lá uma vaga de médico. Nosso Senhor não fez isso. Ele podia ter feito, mas não, ele não veio para acabar com a fome, nem para arrumar emprego. Fundar a universidade. Tem pais que acham que o mais importante é o filho fazer uma boa universidade. Não é. É interessante? Claro que é, mas não é o mais importante. Isso são preceitos humanos, Nosso Senhor está dizendo aqui. Preceitos humanos. Ele não veio para oferecer aos homens soluções humanas, mas sim soluções divinas. Nosso Senhor veio para salvar as almas. E a Igreja Católica é a grande obra de Jesus. É a casa daqueles que querem se salvar, daqueles que querem ir para o céu. E às vezes até renuncia à saúde, ao pão e à universidade. E aos estudos, para poder caminhar numa via que vai dar no céu. Exemplo magnífico disso, os mártires que hoje comemoramos. Os mártires São Paulo Mick e seus 25 companheiros. Morreram de uma forma lindíssima. Até hoje existe, na cidade de Nagasaki, a colina dos mártires, onde as 26 cruzes foram levantadas. Morreram em defesa da fé. Não precisa ser o conselheiro Acácio para dizer que na hora da morte eles abandonaram o pão, a faculdade, os estudos, o emprego, para poder morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira, morrer por Ele vale mais do que tudo, e tudo não passa de lixo, em comparação com essa salvação eterna. Os 26 morreram no ano de 1590 e pouco. Por quê? Porque São Francisco de Xavier tinha passado lá 40 anos antes, pregando o catolicismo pela primeira vez nas terras do Japão. E o pouco tempo que ele passou lá, o japonês tem uma alma tão reta que ele absorveu a doutrina católica com muita facilidade. Ele passou pouco tempo. Quando ele saiu do Japão, já tinha 2.000 católicos no Japão. 2.000. E ele foi para a Índia e deixou ali alguns missionários. Esses missionários foram trabalhando em 20 anos de evangelização. Os japoneses havia 5 reis dos 60 reis das ilhas japonesas, 62 reis, 5 eram católicos, 5 reis católicos. Só numa ilha, 70.000 batismos se deram em um ano. E mais um pouco de tempo, os japoneses eram 150.000 católicos. Ou seja, São Francisco Xavier fez apostolado, eram 2.000. 20 e poucos anos depois, eram 150.000. 150.000. Mas aí acontece o desastre, e a gente tem que aprender a pensar antes de falar. Porque as palavras, às vezes, têm a força de uma bomba, e às vezes mais. E por causa de uma palavra dita na hora errada, da forma errada, toda aquela maravilha se desfez. O cristianismo estava exuberante, estava crescendo, a graça tomava conta do Japão, até que um dia, um espanhol, tenho nada contra os espanhóis, mas esse espanhol falou sem pensar. Ele era comandante de um navio que estava vindo das Filipinas. Esse navio aportou nas terras do Japão. E ele foi abordado por um governador, por um bonzo, chamado bonzo, eram governadores, homens poderosos do Japão. E fez uma amizade entre os dois. E o bonzo perguntou para o espanhol: esse aqui é o mapa de vocês? É. Nossa, mas isso tudo aqui que está vermelho, isso aqui é da Espanha? É. A Espanha. Espanha é caliente. E ele disse: poxa, mas vocês conquistaram o mundo? Nós vamos conquistar o mundo inteiro. Sim. Mas como é que vocês fazem para conquistar? Porque vocês são poucos aqui no barco. Como é que vocês conquistam? Primeiro nós mandamos os missionários. Depois nós mandamos o exército. E depois nós tomamos conta do país. Esse bonzo contou isso, essa palavra inconsequente foi parar no ouvido do imperador. O imperador já estava com antipatia dos católicos.
porque ele era um depravado, e ele tinha abordado 2 jovens que eram católicas e que se negaram a levar uma vida imunda com ele. E aí ele aproveitou desta palavra inconsequente. Quer dizer que os católicos mandaram os missionários para depois conquistar o Japão. Tá bom, deu um decreto de extirpar a fé católica no Japão. Mandou todos os missionários embora, e como os missionários se disfarçaram de japoneses, não foram embora. Depois veio um decreto pior, que era a morte para os missionários. E aí foi que esses missionários foram presos. Eram franciscanos, a maioria deles eram franciscanos, mas acabaram sendo pegos 3 jesuítas. Um padre chamado Paulo Mick, cuja festa ele encabeça hoje, São Paulo Mick, e 2 seminaristas. Quando os 3 foram presos, São Paulo Mick voltou para os 2 e disse: vocês ainda não são jesuítas, então vocês estão fora do decreto, se vocês quiserem podem ir embora. Aí eles disseram: o quê? Agora que nós temos a graça de morrer mártir, o senhor nos aceita nos jesuítas? São Paulo diz: aceito. Pronto, agora nós já somos jesuítas, vamos morrer mártir. E eles foram. Aí amarraram-nos, cortaram a orelha deles, e eles foram amarrados da cidade onde eles estavam até Nagasaki. Quando chegou em Nagasaki, um grande susto. O governador de Nagasaki era católico, e ele recebeu do imperador a ordem de matar os 26. Quando o imperador abriu a prisão, e ele viu o amigo dele, era amigo mesmo, amigo do peito, como se diz, era São Paulo Mick. O governador de Nagasaki caiu de joelhos e começou a chorar. Eu vou matar meu amigo, eu vou matar meu amigo. E aí São Paulo Mick se aproximou dele, pegou na mão dele e disse assim: amigo, a minha morte não é digna de pranto, a minha morte é digna de inveja. Eu vou para o céu porque eu estou morrendo, porque eu estou pregando a única fé verdadeira. E aí ele foi obrigado, levantou 26 cruzes, e à tarde, quando eles foram executados, estavam todos pendurados, uma multidão de japoneses assistindo a cena e incentivando-os a morrerem na fé. Nenhum deles quis abandonar a sua fé, nenhum dos 26. Aí muito bonito. Quando o carrasco recebeu ordem de matá-los, ia matar com uma lança. Eram 2 lançadas, uma lança que entrava no peito e saía pelo ombro. Quando o carrasco recebeu ordens, eles começaram a cantar o Te Deum, todos eles. Te Deum laudamus. E era tardinho, o silêncio, a cidade estava ouvindo os mártires cantarem. Te Dominum confitemo. Só que a cada minuto que passava, a música ficava mais fraca, até que só tinha um cantando. E aí, esse um que cantou, parou de cantar. A alma dele também subiu aos céus. Vamos pedir na missa de hoje a graça de também nós termos como nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça de nosso Senhor, de nós compreendermos a única coisa que vale na nossa vida, a única coisa, dizia São Paulo, tudo considero como lixo, perto da graça de servir a nosso Senhor Jesus Cristo, e nós podemos dizer, na sua Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.